Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos inicializando agora a nossa segunda aula do módulo 1 de Introdução à Computação, Conceito de Internet e Segurança da Informação. A nossa aula de hoje tem como tema Segurança da Informação no Brasil, protegendo os dados em um mundo digital em evolução. Mas, afinal de contas, por que falar de segurança da informação e por que falar no Brasil? Vamos lá. Primeiramente, por que segurança da informação? Segurança da informação é um tema que hoje é bastante abrangente, tanto na área educacional, como por exemplo em concursos públicos, ou até mesmo na área empresarial. Por quê? Dos anos de 2020 a 2023, o mundo sofreu uma mudança radical, que é o quê? A pandemia devido ao Covid-19. Então, o que aconteceu durante a pandemia? As pessoas tiveram que sair dos seus ambientes de trabalhos, que normalmente eram no ramo de uma empresa ou num escritório, e ir para vossas casas. Ou seja, alguns empregos ali, infelizmente, não tiveram essa flexibilidade. Porém, os que conseguiram fazer essa flexibilidade, o que eles tiveram que fazer? Sair de um ambiente corporacional que muitas das vezes era protegido para o ambiente da casa do colaborador, e aquelas informações que eram tratadas dentro da empresa teve que começar a ser tratada dentro do computador do colaborador, dentro da própria casa dele. E qual que foi o problema disso? Muitas das vezes, aquele computador que estava fazendo aquele determinado trabalho, ele não era um computador 100% seguro. Então acabava que, o que rolava? As pessoas de más intenções, chamadas crackers e não hackers, como a maioria das pessoas falam, só vou fazer um parênteses aqui. Qual que é a diferença de hacker para cracker? Seguinte, o hacker é qualquer pessoa que dentro de um ambiente corporacional seguro, ele tenta fazer o quê? Ele tenta pegar um sistema, e esse sistema ele começa a trabalhar em cima dele, visando achar algum tipo de falha ou até mesmo algum tipo de desatualização, e através desse problema reportar para o seu superior, e assim aquele sistema ser modificado e aprimorado. Já o cracker não. O cracker é aquele profissional que usa dos seus artifícios tecnológicos para quê? Para achar vulnerabilidades num determinado sistema, e através dessas vulnerabilidades fazer o quê? Começar a extorquir aquela empresa ou aquele cidadão, visando o lucro de uma maneira não muito correta. Ou seja, o hacker é um profissional contratado que tem como sua expertise encontrar falhas no sistema. Já o cracker, ele também tem a expertise de encontrar falhas, porém, ele vai usar aquilo dali de forma criminosa, ok? Então vamos voltar aqui. O que rolou? Durante a pandemia, nós tivemos vários ataques crackers, ou seja, ataques criminosos, visando capturar o máximo de informações possíveis e assim fazer com que o atacante, o cracker, o criminoso, ele obtenha lucro de forma não muito convencional, de não muito justa. E qual que é o problema disso? Além de dar danos à empresa, você tem problema de reputação à empresa, e principalmente você começa a perder credibilidade no mercado e consequentemente começa a perder poder de venda, e vai perdendo, em alguns casos a empresa até fecha. E o Brasil, infelizmente, ele foi líder
no mundo em ataques criminosos contra empresas na internet. Ou seja, o Brasil ele foi líder em falhas, em vulnerabilidades na segurança da informação. Então, o tema segurança da informação, ele teve o seu boom, o seu estouro durante a pandemia, e até hoje ele é tratado como prioridade em algumas empresas e principalmente em ramo de pesquisas, ou seja, em ramos de faculdades ou até mesmo em ramos policiais, como por exemplo a Polícia Federal do Brasil, ela tem uma área de perícia que é a perícia criminal cibernética. E hoje um perito criminal federal ele recebe o mesmo salário de um advogado, de um delegado, desculpa. Vendo a importância que o tema segurança da informação tem no Brasil, ok? E afinal de contas, por que o tanto dessa importância? O que acontece? A segurança da informação ela é focada em três coisas, em três pilares, que são a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Ou seja, qualquer coisa que vá contra esses pilares, a segurança da informação ela taxa como um possível golpe ou um possível ataque. Então, qual que é a visão, qual que é a missão de um atacante? Ele vem a tentar algum acesso não autorizado a um determinado sistema, o uso indevido daquele sistema, a divulgação, alteração ou destruição da informação. Ou seja, ele tenta de alguma forma pegar aquela informação para ele, alterar, destruir ou até mesmo divulgar nas redes, ou seja, na internet, e usar desse artifício para começar a chantagear o dono daquela informação ali e, consequentemente, obter alguma coisa que seja rentável para ele. Ou pode ser questão de dinheiro, ou pode ser questão de um acesso privilegiado, falando até mesmo no serviço público. Por exemplo, sei lá, invadiu o site da Receita Federal. E o atacante, o cracker, ele pede durante essa invasão que o dono do acesso ao servidor principal ele faça uma liberação de acesso além do site da Receita Federal a todas as informações do gov.br, que é o portal que tem todas as informações dos brasileiros. Então, aquele profissional ali que está protegendo o sistema da Receita Federal, muitas das vezes por imperícia ou incapacidade de barrar aquele ataque, o que ele faz? Ele libera aquele acesso. E, consequentemente, aquele atacante ele conseguiu capturar aquela informação e extorquir o que ele tanto necessitava, que era o quê? O acesso ao gov.br. Então, enfim, retomando, o atacante ele consegue o acesso que ele tanto necessita e, consequentemente, ele continua atacando até concluir a sua missão. Então, a segurança da informação, o foco dela é proteger as informações e evitar algum tipo de acesso ou manipulação por alguém não autorizado. Mas afinal, o que é segurança da informação? Antes de eu falar o que é segurança da informação, eu preciso salientar o que é informação e o que é dado. Dado é qualquer coisa aleatória jogada ou na internet, ou numa conversa, ou qualquer coisa do tipo. Por exemplo, eu viro e falo para você, vermelho. Beleza, vermelho. Show. É só
uma coisa abstrata ali, que não tem muito sentido. Agora, se eu viro e falo vermelho e preto, campeão da Libertadores de 2022 e 8 títulos brasileiros, eu estou falando do Flamengo. Ou seja, dado é qualquer coisa aleatória, sem sentido. Já a informação é o conjunto de dados que em uma frase ou em algum tipo de conceito ou contextualização tem algum sentido. Então a informação nada mais é que vários dados que, ao se conectarem, façam alguns sentidos. Então a segurança da informação, ela vem proteger primeiramente todos os dados da pessoa ou da empresa, e além de proteger os seus dados, ela vem proteger ou salientar a integridade das junções dos dados, formando uma informação e consequentemente formando todo o patrimônio daquela empresa ali no viés tecnológico, ok? Porque tudo que a gente gera em computação é informação, desde um e-mail até um sistema complexo de banco, todos geram informações, ok? Então ela é criada para quê? Para evitar que aquelas informações ou aqueles dados se percam, sejam roubados, adulterados ou deletados sem autorização. Mas por que deletados sem autorização? Existem alguns casos em que a empresa pede para o seu funcionário deletar algum tipo de informação. Por exemplo, eu trabalho num banco e nesse banco o Joãozinho, ele chega para o meu setor de cadastro e fala: eu quero abrir uma conta. Joãozinho vai lá, passa todos os seus documentos, e abre sua conta. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, beleza, ele está trabalhando lá no meu banco, ele está alimentando o meu banco. Chega em julho para agosto, ele fala: poxa, não estou gostando muito do atendimento desse banco, eu quero trocar. Ele vai lá e troca, e ele pede a exclusão da conta. O que o meu gerente faz? Ele vira para mim, que eu sou o responsável pela a gestão das informações na minha empresa, e fala: Felipe, deleta para mim o cadastro do Joãozinho, pois ele vai mudar de banco e não faz muito sentido a gente guardar as informações dele aqui. A gente já transferiu os valores da poupança dele para o outro banco e agora não faz muito sentido a gente ter mais as informações dele armazenadas no nosso banco de dados. Eu vou lá e deleto. No momento que eu deletei, eu fiz isso de uma forma autorizada, ou seja, alguém que está acima de mim me solicitou para que eu deletasse aquela informação. Agora, se eu faço esse tipo de função, que é deletar alguma coisa sem autorização expressa de alguém, eu estou fazendo um ataque cracker à instituição que eu estou trabalhando. Consequentemente, eu estou denegrindo a segurança da informação, ok? E a segurança da informação, ela é regida por um tripé, que é o que? O CID. O CID não é Cadastro Internacional de Doenças, não nesse contexto aqui. No contexto da segurança da informação é C de confidencialidade, I de integridade e D de disponibilidade. Vamos aplicar isso à prática. Por exemplo, eu envio um e-mail para alguém. Esse e-mail tem o meu destinatário, que é quem vai receber, e o meu emissor. Ou seja, quem tem que ter esse acesso é quem enviou e quem vai receber. Não pode ter um terceiro ali no meio do caminho que vai ler a minha mensagem. Então esse é o ramo da confidencialidade. A informação que vai ser tratada ali, ela tem que ter um início e um fim. Alguém que vai emitir e alguém que vai receber. De hipótese alguma, pode ter alguém ali no meio
que vai capturar aquela informação, deletar aquela informação ou modificar aquela informação. No modo da modificação ou da alteração, em alguns casos, entra o segundo pé do nosso tripé, que é a integridade. Ou seja, a integridade preza o quê? Que tudo que eu enviei, alguém vai receber. Da mesma forma que eu enviei, vai ser recebido. Não vai ter alteração ali. E a disponibilidade é o quê? É que aquele processo, aquela carta, aquele e-mail, aquele protocolo, ele sempre vai estar disponível, salvo se a política de segurança de dados da minha empresa permita que em determinadas datas eu possa apagar aquelas informações. Caso se não permitir, aquela informação ali, ela tem que estar sempre disponível. Por quê? Vamos jogar isso na prática. Por exemplo, eu trabalho num consórcio de saúde. E esse consórcio de saúde, a gente trafega várias informações de clientes. E o que acontece? Em um determinado mês, um cliente ele fez uma consulta com um determinado médico. Ok, essa consulta foi feita, foi paga, e o cliente vai pagar agora a minha instituição. Só que o meu cliente ligou no outro mês, quando ele recebeu a fatura do boleto, e falou, ó, o negócio é o seguinte, a consulta no dia tal, eu não fiz ela, e estão me cobrando. E você fica, mas aí que tá. A gente recebeu aqui a guia médica informando que você fez aquela consulta naquele horário e com aquele médico. E tem assinatura. Beleza, vamos comparar para ver se é realmente aquilo. O seu chefe vira para você e fala, João, vai lá e pega a consulta do dia tal, do médico tal, do cliente tal. Ou seja, aquela guia ali, ela tem que estar disponível para você pegar ela e trabalhar sobre aquele problema que está dando, que é o que? O cliente está falando que ele não fez aquela consulta. Ou seja, aquela informação ali, ela tem que estar armazenada de uma forma simples, de uma forma segura e principalmente de uma forma rápida de ser encontrada. Ou seja, no momento que deu o problema, eu tenho que ir em um determinado local que tenha armazenado aquela informação, seja ela no âmbito digital ou não, pegar aquela informação e mostrar para o meu superior ou para o meu cliente. Ok? Então, quando a gente fala segurança da informação, a gente preza essas três coisas. Confidencialidade, tudo que foi enviado de um cliente, de uma pessoa para outra, não pode ter um terceiro aí no meio. Integridade, ou seja, o que eu enviei, esse daqui recebeu. E disponibilidade, aquela informação ela tem que estar disponível, porque se der algum problema, eu sei onde que pegar aquela informação e comparar com aquela demanda que ocorreu, ok? E no Brasil, a segurança da informação ela é importante por diversos motivos. Mas aqui eu separei os três importantes, focando sempre no âmbito empresarial, que é o que? A proteção dos seus dados, ou seja, os seus dados, ele tem que estar ali regido por aquele tripé, ele tem que estar íntegro, ele tem que ser confidencial e principalmente ele tem que ser disponível, você tem que ter a disponibilidade dele, visando também a prevenção de prejuízos financeiros, ou seja, que toda empresa, por mais que ela seja uma sociedade filantrópica, ela tem de ter alguma coisa financeira, ela tem que gerar renda para no mínimo se alimentar, para ela não se fechar. Então o que acontece? A segurança da informação ela visa também no Brasil a prevenção de prejuízos financeiros, ok? E principalmente a proteção à sua reputação. Por exemplo, eu vou pegar
o exemplo anterior ainda. Eu trabalho num consórcio de saúde. E esse consórcio, ele é muito forte na minha cidade. Digamos que um dia, esse consórcio ele sofre um ataque. E todas as informações dela são vazadas, dessa empresa. E, consequentemente, vaza também várias informações sobre doenças e tratamentos de câncer, de doenças assim mais pesadas, mais sensíveis, né, que é o termo mais certo a se falar. E o que acontece? Vazou essas doenças e também vazou quem faz o tratamento dessas doenças. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma doença muito rara, incurável, e eu pago esse consórcio para fazer o meu tratamento e, acima de tudo, para me resguardar como cliente. Ou seja, eu sei que aquela empresa ali ela é sólida e hipótese alguma vai deixar vazar que eu tenho essa doença. Mas não sei o que aconteceu, o ataque aconteceu, infelizmente a empresa ela não pôde segurar aquele ataque, vazou na rede que eu tenho essa doença. Eu vou voltar a depositar minha confiança naquela empresa? Muito difícil. Então o que rola? Quando um ataque é feito, os dados, dependendo da situação, a gente consegue recuperar. O prejuízo financeiro, a gente também consegue recuperar com o tempo. Agora, a minha reputação, muitas das vezes não. Então, a principal coisa aqui é proteger a reputação do funcionário, do cliente e principalmente da empresa. Uma vez que a empresa ela é manchada perante a sociedade, você pode fazer campanhas para poder chamar mais clientes, pode abaixar o preço dos seus serviços, mas atrelado o nome da sua empresa com um determinado ataque e você sabendo que vazou determinado tipo de informação dali, muito provavelmente você não vai voltar a depositar sua confiança naquela empresa. Então, consequentemente, ela vai perdendo clientes com o tempo até fechar. Ou seja, dos três aqui, na minha concepção, o mais sensível é a reputação, que é a primeira coisa que cai dos três. Ok? Então, a segurança da informação ela é importante por vários motivos técnicos e judiciais, mas acima de tudo, ela é importantíssima para quê? Para proteção dos dados, para prevenção de prejuízos financeiros e para sua proteção da reputação. Ok? E quais são os desafios da segurança da informação no Brasil? No Brasil hoje, a gente tem um desafio muito grande que é o que? A conscientização sobre segurança da informação. Por mais que o Brasil seja líder em golpes cibernéticos e que constantemente venha aparecendo alguma notícia na mídia, ainda falta conscientização aos populares sobre esse tema, como se proteger e se por acaso acontecer um ataque cibernético, o que fazer. Além disso, a gente tem uma complexidade no ambiente digital. O que é isso? A tecnologia da informação, ou seja, a informática, por mais que ela seja um ramo educacional, um ramo científico consolidado, diferentemente de outras áreas, ela sofre uma atualização muito maior do que outras coisas, como por exemplo o direito. A informática, a cada 10, 15, 20, 30 minutos sai um novo telefone, sai um novo sistema, sai uma nova inteligência artificial, que hoje é o hype do momento, sai um novo aplicativo de rede social, sai uma nova forma de tratar um dado sensível, por exemplo, sai N coisas. E o que acontece? Muitas das vezes, o profissional da ciência da computação,
que é a área mãe da informática, ele sai da faculdade, faz uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, termina tudo e 4, 5, 6 meses ele tem que voltar para dentro de sala de aula de novo para fazer um curso técnico de reciclagem. Por que isso? Porque a informática ela anda passos largos na evolução e não dá tempo dos profissionais se atualizarem e andarem na mesma velocidade. Então acaba que, com esse avanço tecnológico tão grande, a parte humana ela não consegue abstrair essas informações. Então acaba que o profissional ele sempre tem que ir voltando para a sala de aula e se reciclando cada vez mais. Experiência própria. Eu estou finalizando o mestrado e eu já tenho 4 cursos técnicos. E ano passado eu finalizei um curso técnico de tecnologia para a internet, focando em que? Me reciclar, que eu já tinha saído da faculdade, estava finalizando o mestrado, porém deu o boom da inteligência artificial e não deu tempo de eu me adaptar. Então eu tive que voltar para um curso técnico, focar só nisso para poder estar meio atualizado às tendências do mercado. Ok? Então o maior desafio da segurança da informação hoje e da informática como um todo é conscientização, ou seja, os populares saberem da importância dessas áreas e também os profissionais se atualizarem de acordo com as tendências que são lançadas praticamente diariamente nessas áreas, principalmente na área da informática. E agora a gente vai entrar num conceito que é a minha especialidade, que é o que? Ataques cibernéticos. Quando a gente fala de ataques cibernéticos, normalmente a primeira coisa que vem na nossa cabeça é vírus. Tudo é vírus para o usuário comum. Só que na verdade, assim como a palavra hacker, o vírus ele acabou sendo um termo genérico errôneo, porque vírus é um tipo de malware. Existem vários tipos de malwares. Assim como softwares, que, como conversado na aula anterior, é a parte lógica da coisa, ou seja, é o que faz o computador pensar, o malware ele é criado para destruir alguma coisa. Ou seja, ele é um software com poder de destruição. Então o que o malware faz? Ele é qualquer software malicioso, qualquer software do mal, que ele é focado em causar danos a um computador, servidor, cliente ou uma rede de computadores. Mas Felipe, o que é servidor e o que é cliente? Vamos lá. Esse daqui é uma arquitetura cliente-servidor. O que é isso? De um lado aqui, nós temos um computador normal, um notebook, um celular. Poderia colocar aqui um tablet, uma geladeira, qualquer coisa que acesse a internet. A internet é o meio do caminho. E aqui a gente tem um supercomputador, que é chamado servidor. O que o servidor é? Ele é um computador que ele é focado em armazenar tudo o que os clientes fazem. Por exemplo, você está numa empresa e essa empresa você tem acesso à internet no computadores deles. Você acessa lá diretamente um Instagram seu pessoal, o seu WhatsApp e o seu Facebook. Essas informações que você está acessando no cliente, que é o computador que você trabalha, todas essas informações, antes de ir para a internet, o servidor copia o que você está fazendo. Ou seja, tudo que você faz aqui, ele vai para a internet e o servidor pega um pedacinho dessa informação do que você está fazendo e guarda dentro dele. Para fazer o quê? Visando a proteção da empresa. Por exemplo, o cara que fica responsável por fazer a manutenção do servidor, ele consegue descobrir o que cada periférico ou cada máquina faz. Consequentemente, o que cada usuário está fazendo. Ele está acessando o meu sistema?
Tá. Ele tá acessando alguma coisa genérica? Tá também. Então tudo fica armazenado aqui. Assim também como fica armazenado o sistema da empresa. Ou seja, você tem um sistema lá robusto e dentro desse sistema você tem várias áreas: cadastro, faturamento, financeiro, operacional e gerencial. Esse sistema ele fica dentro do servidor e você tem acesso a uma cópia dele através de cada computador, pelo seu login e pela sua senha. No momento que você loga com seu login e sua senha no sistema da empresa, a empresa identifica que é você e libera o que você tem acesso. Mas ela fica gravando tudo o que você faz. O que você altera, o que você não altera, o que você coloca, o que você deleta. E também fica salvando o que você acessa fora do sistema da empresa. Facebook, WhatsApp, Instagram, o que seja. Ela fica salvando aqui. Para se por acaso precisar fazer uma manutenção, o meu profissional que fica responsável no servidor, ele consegue analisar o que cada um está fazendo ali. Ok? E o servidor, ele é esse carinha aqui, ó. Normalmente a gente chama isso daqui de geladeiras. Cada geladeira aqui é um servidor diferente. Lógico que esse daqui é um data center. O que é um data center? É uma empresa que ela é criada para ter vários servidores de vários lugares do mundo diferentes. Felipe, me fala uma empresa que tem essa função. A Amazon. A Amazon, além dela ser um marketplace, que é uma loja online, ela também é uma loja de serviços, ela é uma loja de servidores, chamada AWS. Então, dentro da Amazon tem várias geladeiras dessas, que ela começa a trabalhar os sistemas que você contrata a Amazon para ela armazenar os seus dados. Então você contrata a Amazon, você meio que aluga uma geladeira dessa para cada sistema que você tem. E assim ela tem vários prédios espalhados pelo mundo. São chamados data centers, que são prédios que tem, sei lá, 3, 4, 5 andares de só geladeiras com servidores. Cada um sistema diferente. Ok? Voltando aqui para nossa apresentação. O que o malware faz? Ele ataca o servidor, principalmente. Alguns malwares atacam os clientes, ou seja, os computadores que têm acesso aos servidores. Outros malwares atacam uma rede inteira de computadores. E o que é isso? É tudo. Ataca servidor, ataca cliente, ataca tudo. A visão desse malware, que quando ataca uma rede de computador, é destruir tudo. Tudo que ele vê pela frente, ele começa a destruir. Sempre visando o quê? Algum prejuízo financeiro ou alguma obtenção de um acesso não autorizado, tá? O primeiro malware que a gente vai trabalhar aqui é o mais famoso deles, que é o vírus. Assim como na vida, a ciência da computação, a tecnologia da informação ou a informática, o que ela faz? Ela pega conceitos que a gente tem na nossa vida e traz para dentro do mundo digital. Um desses conceitos é o conceito de vírus. Na área da saúde, mais ou menos a definição de vírus é essa, que é o que? É um protozoário ou alguma bactéria que ela entra num hospedeiro e ela só vive quando ela tem um hospedeiro ali para ela se manter. No momento que esse hospedeiro entra em contato com o ser humano ou com qualquer outra coisa que ele possa se replicar, a bactéria sai desse hospedeiro e começa a se proliferar naquele ambiente ali até causar destruição total. Assim é um vírus de computador. Para ele viver, você tem que ter pelo menos um arquivo para ele se adaptar. Pode ser uma música, pode ser uma foto, pode ser um vídeo, um filme, o que quer que seja. Um programa de computador, por exemplo. Então, o que o vírus faz? Ele é instalado nesse hospedeiro
E no momento que você pega esse hospedeiro e coloca no seu computador e clica nele para abrir, o vírus sai desse hospedeiro, vai para o computador e começa a se proliferar até destruir tudo que tem na sua máquina ou capturar alguma informação e, consequentemente, obter algum resultado com essa prática. Ou seja, o vírus é isso. Ele sempre precisa de um hospedeiro e no momento que você ativa ele dentro do seu computador, ele começa a se proliferar visando a destruição ou a obtenção de alguma coisa. O próximo aqui é o mais famoso de todos em questão de usabilidade, que é o que? O Warnis. O Warnis, ele é um computador, ele é um vírus, perdão, ele é um malware. Eita, que hoje está complicado, sextou. Ele é um malware que ele não precisa de intervenção humana. O que é isso? Você não precisa dar os 2 cliques ali. Normalmente, o Warn, você pega ele, sabe aonde? No pendrive. Por exemplo, eu tô com um pendrivezinho aqui e esse pendrive, ele tem uma música e você gostou muito dessa música. Você pega esse pendrive, espeta no seu computador. Na hora que ele liga, que ele entra no seu computador, o Warn, quando ele reconhece que está indo pulso elétrico para esse pendrive, ele começa a atacar. E ele sozinho começa a queimar tudo que tem no seu computador. Ele começa a queimar a porta USB, ele começa a transformar tudo que você tem em atalho. Ou, por exemplo, você tem uma pasta de fotos ali, acaba virando um atalho, e você não consegue clicar mais nela para abrir. Ele começa a instalar alguma coisa aleatória no seu computador sozinho. Ele só precisa de um pulso elétrico. Ou, no caso, ele precisa de alguma ativação sem necessariamente ter a intervenção humana. Diferentemente do vírus, que você tem que dar os 2 cliques para ele abrir, o Warn, ele já é ativado no momento em que ele reconhece que ele está entrando no computador. Ou seja, lembra quando a gente baixava umas músicas no Quartshared, que na verdade o nome real é ForShared, ou até mesmo no Ares, que o que acontecia? Na hora que você baixava aquela música ali, não era o que você esperava, e ele começava a dar pau no seu computador, aquilo era um Warn. Ou então quando você recebia um pendrive de um colega, e na hora que você espetava no seu computador, aquele pendrive simplesmente não funcionava. Esse pendrive, ele tinha um Warn dentro dele, que ele começou a dar curto-circuito na USB do seu computador. E por aí vai, ok? O próximo, cavalo de Troia, ou Trojan. Trojan Horse, que é o nome mais correto a se falar. O Trojan Horse, ele acabou sendo mais popularizado por conta do Avast, que toda vez que aparecia um Trojan Horse, um cavalo de Troia no seu computador, a menininha do Avast gritava, pim, 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 uma ameaça foi detectada. O que funciona com o Trojan Horse? Não sei se vocês conhecem, mas esse malware, ele é baseado na história do cavalo de Troia. O que é o cavalo de Troia? O cavalo de Troia nada mais era que um cavalo de madeira que os vikings fizeram para os troianos para fazerem o quê? Entrar nas fortalezas dele sem a necessidade de uma luta armada. Ou seja, quando os vikings queriam invadir em alguma fortaleza e que eles sabiam que iriam perder no confronto homem a homem, o que os vikings fizeram? Eles fizeram um cavalo de madeira e entregaram para a realeza de Troia como um presente de rendição. Só que dentro desse cavalo de madeira tinha vários soldados que, ao entardecer, quando todos os soldados da defesa de Troia estavam dormindo, os vikings saíram do cavalo e tomaram Troia como sua nova cidade. É a mesma coisa aqui no nosso exemplo. O cavalo de Troia nada mais é que o quê? Um hospedeiro
que dentro dele pode ter vários vírus ou vários worms ou qualquer outro tipo de malware. Que o que ele faz? Ele, em determinado horário, libera esses malwares e eles começam a destruir o seu computador. Aonde que tem normalmente os maiores cavalos de Troia? Em arquivo de Excel. O Excel, ele tem uma função chamada macro. O que a macro faz? Ela grava passo a passo de tudo que você faz no seu computador, visando a automação. E o que esses caras fazem? Eles usam uma planilha de Excel com macro para ser um cavalo de Troia. Fazendo o quê? Digamos que 3 horas da tarde você vai tomar o seu café lá no seu serviço. E você para de mexer no seu computador nesse horário. O que o Trojan Horse faz? O cavalo de Troia faz? Vamos colocar aqui como exemplo a planilha de Excel. O Trojan Horse, no momento que você abre a planilha de Excel e ela não acontece nada, ou ela está em branco, ou ela é uma planilha de Excel normal, o que ela faz? Ela detecta quando você para de mexer com ela e ativa a macro, que é o que? O passo a passo que a pessoa gravou naquela planilha ali. E nesse passo a passo, o que ele faz? Ele pega um arquivo na internet, um site, copia esse arquivo, baixa ele e joga dentro do seu computador. E esse arquivo, ele é ativado, ele é um worm, automaticamente ele vai se proliferando até você não ver mais e pum, estoura o seu computador todo. É por isso que toda vez que a gente abre um arquivo diferente no Avast, no computador, se o seu computador tem um Avast instalado, ele já escaneia aquele arquivo. E se ele identificar que aquele arquivo ele tem uma macro, ele já ativa, pim, 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 uma ameaça foi detectada. E ele joga esse arquivo para quarentena. Ou seja, o antivírus, ele não tira o seu vírus do seu computador. Ele não tira o malware do computador. O que ele faz? Ele simplesmente te avisa, ó, esse carinha que você apertou aqui, ó, ele tá com mais intenção. Fica esperto, não usa ele não. Ó, já fiz o seguinte, eu já neutralizei o ataque dele aqui, mas aí fica por sua conta e risco. Se você clicar de novo aí, ó, pode dar ruim. Ou seja, ele serve para isso. Ele não tira vírus nenhum, tá? Ele simplesmente avisa, ó, não usa esse carinha não que vai dar problema. E ele foca principalmente no cavalo de Troia. Porque quando a internet foi criada, o cavalo de Troia era o vírus era o malware, mais fácil de ser criado, porque você podia fazer ele dentro de uma planilha de Excel. Então qualquer um faz um cavalo de Troia. Você consegue achar códigos na internet de graça e aberto para todo mundo ensinando como faz. Isso aí é a coisa mais simples do mundo. Qualquer pessoa aí, se entrar no YouTube e colocar lá como criar um Trojan Horse, aparece um monte de tutorial ensinando a fazer. Mas hoje a maioria dos antivírus eles já avisam que aquele dali é um cavalo de Troia e já deixa de quarentena. Mas cabe a você usar ou não aquele sisteminha ali, beleza? O próximo é o Spyware. E o Spyware é o seguinte: o que ele faz? Ele é um malware espião. E aonde que ele ataca? Ele ataca nos seus periféricos. Ou ele grava tudo que você escreve, ou ele grava tudo que você clica, ou ele grava o seu rosto através da webcam. Em alguns casos, como por exemplo em notebooks, eles gravam até mesmo o que você fala. É por isso que quem tem um conhecimento um pouco maior em tecnologia, normalmente sempre tampa a webcam do notebook. Por quê? Tem como você habilitar a webcam para ela funcionar sem a luzinha do flash. Então você consegue fazer ela funcionar sem um flash. Se você tem um spyware no seu computador, um vírus espião, o que ele faz? Ele desativa o flash da webcam e faz ela rodar e grava tudo que você faz.
Por exemplo, um site muito famoso de conteúdos adultos chamado Xvideos, em tempos atrás, ele tinha dentro dele um spyware que ele acessava a webcam do notebook ou a câmera frontal do celular e simplesmente gravava tudo que você fazia ali. Ou seja, o Xvideos ele nunca ficava sem conteúdo. Ele sempre se atualizava por conta desse vírus espião. Então, uma das coisas que a gente faz de segurança da informação, que a gente tenta prevenir nos nossos computadores, é, se for um notebook, tampa a webcam dele. Para quê? Para se por acaso você contrair um spyware, o atacante ele não vai ver o que você está fazendo. Beleza? E hoje, com as tecnologias que nós temos, tem alguns notebooks que ele já vem até com a tampinha para tampar a webcam. É só você arrastar lá que fecha a webcam. Ok? O próximo é o mais perigoso. Esse carinha aqui, por causa dele, foi criada a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e também foi criada a GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, a LGPD do Brasil. O que o ransomware faz? O ransomware ele é um vírus mais perigoso, o malware mais perigoso de todos já criados. O que o ransomware faz? O ransomware ele funciona da seguinte maneira. Ele também funciona, ele exclusivamente funciona dentro do Excel. E como que ele funciona? Ele começa, o cara que programou o ransomware, ele cria uma data início e uma data fim para o ransomware dentro da sua programação. Além disso, ele coloca um gravador para ver tudo o que você faz. Até mesmo, lembra na primeira aula que a gente falou que o computador nunca fica desligado? O ransomware ele fica acessando aquela bateria CMOS para ver quando que você liga o seu computador na tomada e quando você desliga o computador da tomada. E como que ele é ativado? Você recebe uma planilha de Excel no seu computador, abre ela e trabalha normalmente. Como ele está embutido dentro do código-fonte da planilha de Excel, o antivírus não reconhece como se fosse um cavalo de Troia. Então ele deixa rodar. E o ransomware ele fica programado com uma data início e uma data fim. Então o seu atacante, o seu cracker, ele pode programar um dia, uma semana, um mês, um ano, tanto faz. Ele programa de acordo com a necessidade dele. E ele começa a monitorar quando você liga o seu computador, quando você desliga e aonde que você acessa as informações. Se é mais no navegador de internet, se as informações ficam salvas no seu computador, enfim, ele fica monitorando tudo. E quando vai estourar a data limite dele, o que ele faz? Vamos supor que você desliga o seu computador todo dia às 6 horas da tarde. Às 5h59 e 59 segundos que você vai desligar o seu computador, antes de você tirar da tomada, o ransomware ele entra dentro da bateria CMOS, trava todo o seu sistema operacional e criptografa, ou seja, codifica o seu HD e o seu SSD. E até hoje ninguém sabe como. Nesse momento, o ransomware ele envia uma mensagem pro atacante. O atacante consegue o seu número de telefone e o seu e-mail. E no outro dia, quando você vai ligar o computador, ele simplesmente aparece tudo travado. O seu telefone toca, pode ser via e-mail, via WhatsApp ou ligação. E o atacante fala o seguinte, ó, o negócio é o seguinte, eu tenho tudo criptografado aqui, tem todos os seus dados aqui. Você tem até dia tal, hora tal, para depositar para mim uma quantia X em dinheiro, normalmente em Bitcoin, que não dá para ser rastreado. Se você não fizer isso, eu vou pegar o seu sistema e suas informações e vou jogar na internet. Aí o problema é seu. O
que acontece? Se você tem uma cópia, beleza, sem problema nenhum. Agora, se por acaso é só aquela informação que você tem, ferrou. E quando que inicializou o ransomware? O ransomware, o primeiro golpe que teve foi na Índia, na época da pandemia. Ele foi chamado de WannaCry. O que é o WannaCry? Traduzindo para o português, o primeiro a chorar. Esse ransomware ele foi ativado dentro do hospital da Índia pela atendente, e a atendente teve o seu computador criptografado. Ao mesmo tempo que o ransomware criptografou o computador da atendente, ele travou todo o sistema que acessa a internet, incluindo os computadores da UTI. Se os computadores da UTI estão travados, desligados, você não tem, por exemplo, um computador de monitoração para respiradores. Imagina quantas vidas foram perdidas ali por causa desses vírus, desse malware. E outra coisa, recentemente aconteceu aqui nos Estados Unidos também. Só vou liberar o acesso aqui, só um minutinho. Aconteceu nos Estados Unidos. Ataques de hackers afeta operação em grandes redes de hospitais nos Estados Unidos. O sistema de saúde, que inclui 140 hospitais em 140 instalações para idosos em 19 estados. Isso daqui, se eu não me engano, aconteceu dia 9 de maio, recentemente agora. Também teve no Brasil. O hospital da USP sofre ataque hacker e suspende consultas e exames de rotina. O hospital universitário precisou formatar os seus computadores e voltou a fazer os seus pedidos em papel. Hackers criptografaram o sistema e exigiram o resgate. Ou seja, cada vez mais os ataques de ransomware ele vem se popularizando, e principalmente aonde? Na área da saúde, que é onde que é mais sensível. Então, o que acontece com o ransomware hoje? O ransomware hoje ele é uma ameaça que infelizmente não tem cura para ele. Não existe uma forma de você neutralizar o ransomware. Então, se você pegar, lascou. O que a jurisdição fez? Como a tecnologia da informação não teve como parar, a justiça foi ativada. E através da justiça foram criadas ferramentas para, se por acaso você sofreu um ataque de um ransomware, você tem aonde socorrer. E uma dessas ferramentas se chama Lei Geral de Proteção de Dados. Mais para frente a gente vai começar a trabalhar com elas. Ok? E quais são as medidas para proteger os seus dados? Primeiramente, educação e conscientização. É o primordial. Você precisa estar antenado com as políticas de proteção de dados e principalmente com os vírus e malwares que estão sendo lançados no mercado atual. Investimento em segurança, ou seja, sempre ter o que? Um sistema atualizado, um sistema original e que sempre esteja em constante modificação, visando a proteção de falhas. E por fim aqui a atualização constante, né? Que é você estar sempre com o seu sistema atualizado. Mas não adianta nada você ter um sistema atualizado, você ter milhões investidos em segurança da informação, se os seus funcionários, os seus colaboradores não estão atualizados no quesito de educação e conscientização. Então a primeira coisa que você sempre tem que prezar é a atualização intelectual dos seus colaboradores. Estar sempre atualizados
com o que rola hoje na tecnologia da informação. Que, como mostrados ali nos noticiários, infelizmente, hoje, além dos riscos físicos que a gente tem, nós temos os riscos digitais e que muitas das vezes matam pessoas e dão prejuízos financeiros, assim como os problemas físicos, ok? E agora a gente vai entrar na legislação sobre segurança da informação no Brasil. No Brasil hoje nós temos 4 leis que regem a informática, a tecnologia da informação, né? Que é o que? A Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet, a Lei Carolina Dickmann e a Lei de Cibersegurança. Porém, essa última, a gente não está usando ela, que ela ainda está sendo promulgada no Senado, ok? Então vamos salientar nessas 3. A LGPD, a MCI, que é o Marco Civil da Internet, e a Lei Carolina Dickmann. E vamos falar por ordens. A primeira delas é a Lei Carolina Dickmann. Por que tem esse nome? A Lei Carolina Dickmann, ela foi criada no ano de 2012. Para quem não sabe, Carolina Dickmann, ela é uma atriz famosíssima no Brasil e que ela foi a primeira pessoa midiática a sofrer um vazamento de um pack de fotos sensuais, os famosos nudes. O que aconteceu? Em 2012, a Carolina Dickmann, ela mandou o seu computador para formatar, e o técnico de informática, naquele trabalho de formatação, ele achou 49 fotos da Carolina Dickmann sensuais com o seu namorado. Ou seja, são fotos mais 18. E o que esse cara fez? Ele copiou as fotos e os vídeos que também tinham e postou em uma comunidade na época do Orkut. E consequentemente todo mundo viu. Porém, naquela época não existia uma lei no Brasil que falava sobre vazamentos de conteúdos na internet. Então o que aconteceu? A Carolina Dickmann, ao descobrir que o Brasil inteiro estava tendo acesso aos seus conteúdos íntimos, ela procurou a polícia, não obteve resposta porque não existia uma lei criminal para a internet, foi com um advogado no âmbito judicial do executivo, não teve retorno e consequentemente virou mídia nos noticiários. A Globo falou na época, o SBT e outras empresas de notícias, assim como foi noticiado na internet. Até que a dona ONU viu essa notícia e ela viu que o Brasil não tinha nada falando sobre política de segurança da informação na internet. Então o que a dona ONU fez? Foi lá e carcou no Brasil, deu uma multa astronômica e fez o Brasil criar uma lei sobre vazamento de conteúdos na internet. E o que a jurisdição do Brasil fez? Apelidou essa lei de Lei Carolina Dickmann, que foi a primeira pessoa que virou notícia no Brasil sobre vazamento de conteúdo íntimo. E o que essa lei fala? Essa lei fala o seguinte, a grosso modo, o que? Vamos supor, eu mandei meu telefone para formatar. E nesse telefone tinha fotos minhas sensuais. A pessoa formatou, copiou essa foto e postou no Instagram não, em um grupo do WhatsApp. E começou a vazar. O que acontece? Quando a gente trabalha com computação, a gente trabalha com uma informação chamada triangulação. Que o que é isso? Eu sempre vou procurar a última pessoa que teve acesso àquela informação. Então, quando eu descobri que vazou o meu pack de fotos, eu fui na polícia, abri um boletim de ocorrência e a polícia começou a investigar.
E ela vai investigando, investigando e achou a última pessoa que teve esse acesso, a última pessoa que recebeu. E no momento que ela achou a última pessoa que recebeu, se ela não encontrar quem enviou para ela, essa última pessoa é o criminoso. Agora, se por acaso essa pessoa enviou para outra pessoa, a pessoa X enviou para uma pessoa Y, a pessoa Y acaba sendo criminoso. Se a pessoa Y enviou para a pessoa Z, a pessoa Z acaba sendo criminoso. É sempre a última pessoa. É por isso que a gente sempre fala, você recebeu um conteúdo íntimo que você não poderia receber, não baixa e principalmente não compartilha. Porque pela triangulação que a polícia faz, ou o perito judicial, ele sempre vai atrás do último que fez. Ele achou o último, ele acha quem enviou para esse último. Se ele não achou quem enviou para esse último, esse antepenúltimo aqui acaba sendo criminoso. Se ele localizou quem enviou para o antepenúltimo, esse antepenúltimo acaba sendo criminoso. E assim vai descendo, até achar a primeira pessoa. Caso se não achar, o último que recebeu acaba sendo a pessoa que vai responder judicialmente, ok? Então, recebi um conteúdo que eu não devia receber. Não abre, exclui na hora. Porque se por acaso tiver uma investigação e localizar o seu aparelho, se não achar quem enviou para você ou quem você enviou o arquivo, você que vai se ferrar, ok? A próxima lei se chama Marco Civil da Internet, ou Marco Civil da Comunicação. Ela foi criada em 2014 e ela visa passar alguns padrões sobre a internet brasileira. E agora eu vou destruir algumas coisas que a gente tem como algo normal que trabalhamos nas nossas vidas. Dos 200 países no mundo, um só paga o consumo de internet. Esse um se chama Brasil. Qualquer outro país no mundo a internet é gratuita. Por que no Brasil a gente paga? Olha só. Lembra na primeira aula que a gente falou que a internet hoje é uma empresa ou um meio que ao mesmo tempo que você envia informação, você também recebe? Diferente da rádio, que você tem um transmissor e um receptor, assim como a televisão você tem um transmissor e um receptor, na internet, ao mesmo tempo que você é emissor, você também é transmissor. Ou seja, é uma via de mão dupla que trabalha as duas mãos ao mesmo tempo. Então o que acontece? O Brasil, ele pensou o seguinte: poxa, peraí. Na rádio eu consigo monitorar, eu consigo padronizar, beleza. Na televisão também, na internet não. E se eu criar alguém ou alguma empresa que ela fica responsável por monitorar o tráfego de informação que está rodando na minha internet? E foi feito. Essas empresas são chamadas provedores. Ou seja, você paga para o seu provedor de internet cuidar das suas informações. Por exemplo, aqui em São João Nepomuceno nós temos 3 provedores: Rio Cable, Link 10 e Elonet. Você não paga, a grosso modo, a velocidade da internet que você tem. Você está pagando mensalmente esses 3 provedores para cuidarem de tudo que você está acessando. Então, por exemplo, você sofreu um ataque hacker, vazou uma informação, o primeiro lugar que a polícia vai procurar é lá na Elonet, lá na Link 10 ou na Rio Cable. Porque lá detém todas as suas informações. Lá fica copiado o que você faz, entendeu? Aonde acessa, o que acessa, quem acessou o seu Wi-Fi, por exemplo. Tudo que você faz na internet fica uma cópia ali dentro. Se por acaso eles não acharem nada no provedor local, eles vão para um provedor regional, que em Minas Gerais,
Vamos dar o exemplo aqui de São João. E em Minas Gerais, o provedor regional se chama Powerline. É ela que cuida assim da região. Se ela não achar nada no provedor regional, ele vai para o provedor nacional, que no nosso caso aqui é a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E se por acaso ele não achou nada irregular na Autoridade de Proteção de Dados, ele vai direto no servidor do site que você sofreu o ataque ou que você perdeu o acesso, por exemplo, o Facebook, o WhatsApp, o que quer que seja. E por lei, esses sites, eles gravam nos servidores deles tudo o que você faz. Então, por exemplo, mesmo que você tirou uma foto e você não gostou daquela foto e você apagou na sua rede social, o servidor do WhatsApp lá nos Estados Unidos fica salvo o que você fez. Aqui no Brasil, nos seus servidores locais, por lei, ele fica gravado os últimos 3 meses. Agora, se por acaso o que aconteceu com você foi mais de 3 meses, eles pedem a quebra de sigilo e vão lá no servidor do site que você acessa e captura tudo que você fez até hoje. Até mesmo se você apagar sua conta, tem como recuperar, ok? Essa é a lei do Marco Civil da internet. Ela padroniza o uso da internet no Brasil. E por fim, agora a gente entra na mais atual, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela veio para focar em quê? Lembra do Marco Civil da internet que a gente falou ali há pouco? Que era o provedor, que é sempre o culpado, papapá, pipipopopó. Então, a LGPD, ela vem e fala o seguinte: peraí, e se por acaso tivesse uma lei que forçasse cada usuário do sistema a ter um login e senha em âmbito empresarial? Para quê? Para ficar gravado o que cada um fez ali. A LGPD, ela é criada, ela foi prorrogada, para quê? Para focar na sua proteção de dados e proteção de informações no âmbito empresarial. Ou seja, vamos supor, você tá lá com o seu telefone, você é, sei lá, um estagiário, você trabalha no hospital, você tá lá com o seu telefone, você tá tirando foto, papapá. Estagiário normalmente sempre faz isso, pega o telefone, tira a fotinha aqui. Nessa fotinha, ali atrás, passou o presidente da República numa mesa de cirurgia para operar. E você posta a foto e nem nota o que está atrás ali. Está sendo mostrado. A pessoa vê e, opa, peraí, isso daqui é o nosso presidente. Não era para estar ali. Por que essa foto vazou? E consequentemente vaza a cirurgia que ele fez, sendo que nem falado no portal de transparência foi. E aquilo vira notícia. O que a LGPD faz? Diferente do Marco Civil da internet, que ela vai procurar o provedor de internet para aí sim capturar as informações, a LGPD dá o total direito da pessoa jurídica, no caso, punir quem postou a foto sem a necessidade de ir no provedor. Ou seja, se a foto vazou no seu perfil, é você que vai responder, sem nem saber se aquilo dali foi montado ou não montado. Enquanto não achar nada no provedor de internet que comprove que aquilo dali que foi postado na sua rede social não foi você quem fez, foi algo fraudulento, enquanto não achar, se não for comprovado isso, se for comprovado que foi você que fez por livre e espontânea vontade, você é processado,
E, consequentemente, dependendo do tamanho do processo, legalmente, você e a empresa na qual você está vestindo a camisa ali, ou aonde você tirou a foto, elas são processadas e perdem até 5% do seu faturamento anual. Se por acaso o faturamento daquela empresa for 50 milhões, a empresa vai ser multada em 500 mil reais. Agora, perdão, em 5 milhões de reais. Agora você vai responder civilmente sobre vazamento de informação. E, consequentemente, ou vai pagar a multa, ou pode ter alguns aninhos de reclusão ali. Então a LGPD, o que ela faz? Ela vem para falar o seguinte: pessoa jurídica e pessoa física não se misturam. No momento que você entrar no seu ambiente de trabalho, você é pessoa jurídica. Você não precisa, você não tem o direito legal de pegar qualquer coisa ali e sem autorização sair postando à torta à direita. Porque se vazar alguma coisa, você pode responder civilmente ou até mesmo, em casos mais leves, ser mandado embora com justa causa. Outro detalhe, por exemplo, quando a gente fala de vazamento de informação. Imagina um detalhe. Você trabalha numa confecção e lá você já tem naturalmente a pressão do seu trabalho. Você trabalha como costureiro. E digamos que o cara do marketing pega uma webcam e faz isso daqui, ó. Vou pegar aqui o meu controle, finge que meu controle é webcam. E você está aqui trabalhando. Começa a gravar tudo que você faz. Pá, pá. Você tem a pressão natural do seu emprego. Você tem a pressão pessoal sua. E agora você tem uma pressão da câmera aqui do seu lado, ó, gravando tudo que você faz. Qual que é a chance de dar ruim? Ou seja, de você errar ali e a produção sair errada, ou até mesmo um acidente de trabalho. É muito alta. Então, o que a LGPD vem fazendo? Dentro da LGPD, ela cria várias diretrizes sobre a utilização de materiais eletrônicos e divulgação de informações na internet. E uma pessoa que fica especializada na LGPD, que tem um nome como DPO, ou seja, DPO, Data Protection Office, ele é o profissional que ele pega a Lei Geral de Proteção de Dados, estuda ela toda, que não é muito grande, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem entre 40 a 60 artigos, dá umas 5 a 6 folhas. É pequenininho. Estuda de torto à direita e, através desse estudo, começa a criar a sua política de proteção de dados daquela empresa. E o que ele vem falar? Opa, rapaz, gostei da sua ideia de você tirar a foto aqui, pá, bacana. Mas vamos fazer o seguinte, para evitar algum tipo de vazamento de informação do processo nosso, ou até mesmo o meu colaborador que se machucar, vamos marcar um horário fora do serviço, a gente tira as agulhas da máquina e faz como se estivesse fazendo a produção ali, ok? Até mesmo para não pegar nenhuma informação sensível ou prevenir a imagem do meu colaborador e até mesmo a questão da saúde dele, porque talvez ele tá lá passando a roupa na máquina e vem a agulha e bate no dedo e vai acabar dando problema. Então, o profissional da LGPD, o DPO, ele fica encarregado por esses pequenos detalhes. Dele virar, por exemplo, um hospital e falar assim, ó, galera, o negócio é o seguinte, tem um termo aqui que vocês vão assinar. E ó, uma das coisas que eu peço é o seguinte, tá proibido o uso de telefone celular aqui dentro. Se por acaso pegar, vai ser multado. Isso uma vez. 2 vezes suspenso. Na terceira é rua. E por legítima defesa. Legítima defesa não, perdão. Caraca, esqueci o nome.
quando a pessoa ela é mandada embora com justa causa. Então você vai ser mandado embora por justa causa, por vazamento de informação. Então no momento que você chegar aqui, a gente tá pedindo aqui para o pessoal da infraestrutura montar uns armários. Eu peço encarecidamente para vocês guardarem o telefone desses armários e não usar hipótese alguma, a menos que tenha algum problema familiar, alguma coisa do tipo, ok? Outro exemplo, e-mail. Galera, quando for usar e-mail, nunca deleta e-mail enviado, ok? Porque se por acaso a empresa ou a pessoa que está recebendo o e-mail do outro lado lá, o seu receptor, aquele computador ali, ele sofreu algum tipo de ataque e aquele e-mail ele foi alterado, você como a pessoa que enviou consegue provar que aquilo dali teve uma alteração por causa dos seus e-mails. Então todo e-mail que você for enviar, sempre deixa salvo na caixa de enviados, não deleta. Ou você cria uma nova pastinha com o nome escrito resolvidos e joga lá dentro, por prevenção sua. Outro detalhe, o WhatsApp empresarial não é o WhatsApp pessoal. Problemas de casa, problemas pessoais se resolve com as suas ferramentas pessoais. Problemas da empresa com os da empresa. Não mistura uma coisa com a outra, porque pode acontecer algum tipo de vazamento ali. Talvez você deixa passar alguma informação, ou você está lá discutindo com um cliente e você leva o telefone para casa e sem querer um terceiro pega aquele telefone e lê aquela informação ali, tira print e manda. Então acaba ferindo o conceito da integridade, sacou? Outro detalhe, quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está falando de dados em si, qualquer tipo de informação. Se por acaso você trabalha com papéis em cima da sua mesa, no seu escritório, vai no banheiro, vai para casa, vai para qualquer lugar, pega aquele papel e guarda num ambiente seguro. Ou no mínimo, vira o papel de ponta cabeça. Para quê? Para quem está chegando não ver o que está escrito naquilo dali. E até mesmo evitar que a pessoa tire uma foto ou leia determinada informação ali e repasse para outro tipo de pessoa. Outro detalhe, a LGPD ela classifica os dados e ela coloca também alguns dados como os dados sensíveis. O que são dados sensíveis? Opção sexual, conceito religioso, conceito de etnia, conceito de saúde, tudo relacionado à saúde, e até mesmo algumas pessoas colocam até time de futebol. Esses são alguns, por exemplo, alguns dados sensíveis que a LGPD classifica. O que é isso? Tratar essas informações com o máximo de sigilo possível. Por exemplo, vou carregar aqui no âmbito da saúde. Quando a gente trabalha com nome de doenças, a gente tem um cadastro internacional de doenças chamado CID. Ao invés de você catalogar o nome da doença ali no prontuário, você passa o CID. Por quê? Uma pessoa que não é da área da saúde, que não entende aquela codificação, se ela pegar aquele dado ali, ela vai ter uma dificuldade maior de descriptografar e saber o que aquele paciente tem. Outro detalhe, quando a gente vai no médico e pede um atestado, por lei, antes da LGPD, o médico ele tinha que passar o CID e informar dentro daquele atestado qual doença ou qual patologia você estava naquele dia, naquela determinada data. Hoje não. Com a LGPD, você consegue pedir ao médico ou enfermeiro, quem quer que seja, quem esteja escrevendo, digitando o seu atestado, para tirar o CID fora. Você pode virar para ele: doutor, o negócio é o seguinte, eu tô com esse tipo de patologia aqui, eu não acho muito legal todo mundo ficar sabendo.
tem como o senhor me passar um atestado médico sem o CID ou sem a descrição da doença? Porque, na minha concepção, não é muito legal todo mundo ficar sabendo que eu tô com isso daqui. Eu quero guardar essa informação só pra mim. O médico, por lei, ele tem que obedecer e tirar essa informação do atestado. Ok? Outra coisa. Quando a gente fala em LGPD, a gente está falando em tratamento de dados. E quem gera os dados? Os nossos clientes, no âmbito empresarial. Ou seja, os dados são do cliente. Então, o cliente, ele tem o direito de saber o que a empresa está fazendo com aquela informação ali. Então, se por acaso você está lá cadastrando o cliente no seu ambiente empresarial, aí tá lá, nome, sobrenome, CEP, endereço. Se um dia o cliente virar e falar para você, Maria, o negócio é o seguinte, fala com o meu setor de cadastro aí, que eu quero saber, eu quero um relatório dos últimos 90 dias, o que a empresa fez com as minhas informações. A empresa, ela é obrigada, por lei, pela Lei Geral de Proteção de Dados, a informar ao seu cliente o que ela fez com cada informação, com cada dado, durante esses 90 dias. Se ela não falar, ela vai responder um processinho também. Ok? Outra coisa. Quer saber mais sobre a LGPD? E olha só que bacana. Vocês já pararam para pensar que de um tempo para cá, quando a gente entra num site, aparece um negocinho de política de cookies? Então, o que é cookie? Que a gente sempre aceita e nem lê. Cookie é um biscoito, traduzindo para português. O que esse biscoito faz? Já pararam para ver que quando você entra no Mercado Livre ou Amazon, qualquer marketplace, e digita, sei lá, notebook Acer, pum, dá enter lá. Beleza, você pesquisou. Você vai lá e clica e joga aquele notebook no carrinho. Só que você não conclui a venda. Passa 10, 15, 20 minutos, você entra no Facebook. E do nada aparece o anúncio daquele notebook ali. Por que isso acontece? Tudo quanto é coisa que a gente faz no computador, fica salvo um rastrozinho chamado cookie, biscoito. Ele fica salvo dentro do seu computador. E o que essas empresas fazem? Elas pagam umas às outras para alimentar o seu site com aqueles cookies. Ou seja, quando você entra no Facebook, quando você entra no WhatsApp ou qualquer outro que seja, ele vai no seu computador. Como você habilitou a política de cookies e nem leu, ele tem a autorização, ele vai no seu computador, alimenta daquelas informações, daqueles biscoitos que estão lá, e vê, opa, peraí, tem uma informação aqui do notebook no Mercado Livre. Aí o que o Facebook faz? O Mercado Livre é meu parceiro, ele me paga todo mês uma mensalidade para anunciar na minha plataforma. Se aqui a pessoa tá procurando notebook Acer no Mercado Livre, eu vou pegar esse notebook aqui e vou bombardear a pessoa dessa informação até ela comprar. Quando a LGPD não existia, você poderia fazer essa política de cookies sem nem falar pro usuário que você está fazendo, que aquele site está alimentando daqueles biscoitinhos. E o que aconteceu? Aconteceu no Brasil também. O que rolou? Real isso. Existia uma família de um pai, a mãe e a filha na periferia do Rio. Isso lá em meados de 2010, 2011, mais ou menos. Essa família, ela era muito simples. E a mãe veio a falecer há uns tempos atrás. A mãe faleceu, a menina cresceu e tudo mais, só que o pai não quis mais se relacionar. Só vive o pai e a filha. Como era a família muito simples, eles tinham um computador,
e o celular. O computador do pai e o celular da filha. Beleza. O pai todo dia entrava no Facebook dele, acessava os portais de notícias, nada demais. Só que de uns tempos, o pai começou a receber notificação de anúncio no Facebook de teste de gravidez e carrinho de neném. Estranho. Eu nunca procurei isso. Esquisito, né? O que aconteceu? A filha estava grávida. Num dia, ela pegou o computador do pai, pesquisou na internet carrinho de bebê e teste de gravidez e esqueceu. Vida que segue. Conclusão. O Facebook, através dos anúncios, falou pro pai que ele ia ser vovô, sem que a filha precisasse falar com ele. Então, o que a política de cookies faz dentro da LGPD? Ela faz o seguinte: ela vem e fala para todos os sites: ó, empresa que é dona do site X, do site X não, que a gente não pode mais falar X, que o X agora é o Twitter, empresa que é dona do site XY. Negócio é o seguinte: você alimenta de anúncios. Você precisa falar pro seu usuário final o que você faz com as informações dele. E você tem que criar uma ferramenta que ele possa selecionar o que você vai capturar de informação do usuário. Se vai capturar as últimas pesquisas, se vai capturar a localização, se vai capturar os gostos, enfim, tudo. Você vai criar um menu e a pessoa vai ali selecionar o que vai deixar ou não deixar ser carregado. Se ela deixar tudo, ela libera lá, aceita todos os termos. Caso contrário, ela vai selecionar o que vai aceitar ou não e vai liberar e pronto, acabou. E você vai funcionar com aquela seleção, ok? É assim que a LGPD trata a política de cookies. Então, todo site hoje que você entra e lá embaixo, na barrinha, aparece lá aceita a política de cookies, você tem aceitar, recusar e selecionar o que vai ser aceito ou não, beleza? Então, isso é uma das coisas que a LGPD traz. Então, em resumo da obra, as 3 leis. A Lei Carolina Dickmann, ela é focada em vazamento de conteúdos íntimos. O Marco Civil da Internet foi criado para quê? Para criar uma empresa que vai cuidar das informações. São chamados provedores de internet. Um lugar que vai armazenar o que você acessa e vai cuidar do que vai estar chegando ou não na sua casa, que são os chamados provedores. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata o usuário como um ser único. Se por acaso dentro do meu provedor estiver lá que não teve nenhum tipo de manipulação de informação, o usuário que vazou aquela informação vai responder. E junto a esse usuário, a empresa que está atrelada a ele. Independentemente se seja uma postagem no Instagram ou até mesmo vazamentos dentro da própria empresa. Ok? Então a LGPD, ela trata os dados de forma unitária. Cada caso é um caso. E ela tenta punir única e exclusivamente quem gerou o vazamento. Já o Marco Civil da Internet, ele foca que todo o cuidado da internet tem que ser através de uma empresa que vai se alimentar disso, que é as provedores de internet. As provedores de internet têm como função armazenar as informações que estão sendo trafegadas na internet por elas e principalmente cuidar do bem-estar da rede do usuário. Se por acaso der alguma cagada, o usuário pode acionar judicialmente e a justiça vai lá no provedor ver o que aconteceu. E já
A Lei Carolina Dickmann, ela foca em quê? Em vazamento de conteúdos íntimos. Beleza? Essas são as 3 leis no Brasil. E quais são as recomendações que eu dou como um analista de segurança da informação? Primeira delas, treine seus funcionários, seus colaboradores. A educação é primordial para o bem-estar de uma empresa. Investir em segurança da informação é investir em conhecimento. Treinar os seus colaboradores a fazer o bom uso do e-mail, fazer o bom uso das redes sociais, terem consciência que uma foto tirada num ambiente que não é próprio, se aquela foto vazar, for para a rede, esse responsável por essa foto, por esse vazamento, ele vai responder civilmente e pode até ser mandado embora por justa causa, isso se não pegar um processo criminal, entendeu? E que também as ações deles vão se refletir na empresa. E se por acaso acontecer algum problema, existe uma lei que criou uma empresa que fica responsável por armazenar o tráfego de rede, que é chamada provedor. Se por acaso vazar alguma informação íntima, tem uma lei no Código Penal Brasileiro que ela fala sobre vazamento íntimo, que é a Lei Carolina Dickmann. Conhecimento sobre malwares, o que é um malware. Conhecimento sobre estratégia de segurança. Usar sempre um software atualizado. Usar sempre uma versão do Windows original, que muitas das vezes a pessoa coloca uma versão falsificada. Não acessar todo o Wi-Fi aberto, porque isso é perigosíssimo, porque você não sabe se dentro daquela rede aberta ali tem um celular com vírus e esse vírus vai se espalhar por toda a rede e acaba infectando o seu também. E o mais importante, dar consciência à pessoa, como ser humano, que nem tudo que reluz é ouro. Não é que você vai receber uma mensagem por e-mail falando que você foi sorteado para ganhar um super desconto, que aquilo dali é real. Ou seja, é criar uma maldadezinha na mente do seu colaborador. A gente costuma falar em metodologia científica, que a gente usa muito o conceito de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, que são os pais do pensamento científico ocidental. Para quem não sabe, Tomás de Aquino e Agostinho são 2 pensadores católicos que formularam várias ideias que até hoje a ciência usa. E uma delas é chamada a Suma Teológica de Tomás de Aquino. E dentro da Suma Teológica, ele faz o contraponto da fé com a ciência. E ele fala o seguinte, que a fé e a ciência são 2 faces da mesma moeda. E que a fé é o estado da arte da certeza, enquanto a ciência é o estado da arte da dúvida. Toda vez que você duvida de algo, você faz ciência. Toda vez que você tem a convicção que aquilo dali está certo, você faz fé. Então, uma das coisas que a gente aprende em metodologia científica é duvidar de tudo. Se receber um e-mail falando que você foi sorteado, se receber um SMS, não clica em nada. A menos que você tenha certeza que você está participando do sorteio, que você possa comprovar isso, ou que você foi lá e deu o seu nome para participar, você tenha certeza disso. Se por acaso receber alguma coisa dessa forma, não entra nisso, porque é golpe. E isso entra na justiça como 171, que é estelionato, que é o quê? É uma pessoa que se faz como um agente
de empresa, um agente público, e usa desses artifícios para convencer um terceiro a depositar alguma coisa na conta dele, ou até mesmo o cunho da boa-fé. E dentro disso, a gente tem uma parte que é chamada tríduo bilateral. O que é isso? Que é você, mesmo sabendo que aquilo dali pode ser um golpe, você age na inocência e cai. Se for comprovado que você agiu na inocência e que você tinha como sancionar através do seu cunho mental que você não que aquilo dali não era 100% verídico, se mesmo assim você caiu, o golpe de estelionato ele cai por terra, porque você simplesmente aceitou os termos ou clicou naquilo dali sem saber se aquilo dali é real ou não, ok? Então sempre fica focado isso, desconfia de tudo, porque se por acaso você cai num golpe desse, é muito difícil você conseguir reverter isso na lei, ok? E mesmo se você reverter, não é certeza que você vai conseguir recuperar aquele seu problema financeiro, muitas das vezes, tá? Além disso, de treinar funcionário e tenha consciência, você sempre deixe o seu sistema atualizado. Telefone sempre atualizado, bonitinho, redondinho, com software original, aplicativo original, tudo lindo, maravilhoso. O Windows original, tudo originalzinho, rodando redondinho. Se por acaso pedir para atualizar, deixa atualizar, porque é melhor, mais seguro. Sempre lembrando que é o seguinte, os crackers trabalham sempre nas brechas do sistema. Então o sistema atualizado é um sistema com menos brecha, ok? E por fim, investir em segurança. O que é investir em segurança? Aí entra o âmbito empresarial. Um servidor mais potente, investir sobre a política da LGPD na empresa, começar ali padronizar o que cada setor faz, o que vai ser postado ou não, se a sua empresa tem um marketing muito forte, como vai ser postado, entendeu? Até mesmo visando o bem-estar do seu colaborador. Se aquele seu sistema talvez compensa você pedir uma empresa terceirizada para tomar conta dele, entendeu? Isso é investimento de segurança. Mas o primordial é treinamento de colaboradores, ok? Então, galera, com isso a gente termina a nossa aula sobre segurança da informação no Brasil. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida é muito simples, só entrar em contato comigo pelos contatos que estão no nosso sisteminha. Caso se queira rever essa aula vai ficar gravada e salva forever. Enquanto vocês estiverem em vida e eu também, o material vai sempre ser atualizado. E por fim, se vocês querem um material para complementar os estudos, eu deixei dentro do nosso link, vou abrir aqui, feliperodrigues.net/mentoria. Espera carregar aqui. Uma pastinha de PDFs. E aqui dentro tem alguns PDFs com algumas apostilas e até mesmo com materiais que falam sobre os temas abordados nessa aula aqui de segurança da informação. Tem livros, tem cartilhas, tem as leis aqui, ó, Lei Carolina Dickmann, Marco Civil da Internet, proteção de dados. Tem o Guia MED, que esse Guia MED aqui, ele ensina passo a passo a como você recuperar um Pix feito por golpe, mas isso aqui é até as 48 horas que você sofreu o golpe. Tem uma cartilha do governo aqui sobre segurança da informação e segurança da internet. Tem também aqui a Política Nacional de Cibersegurança, que é a que está sendo prorrogada no Senado agora. É só você abrir e dar uma estudada. Se quiser baixar, se quiser imprimir, sem problema nenhum, ok? Espero que tenham gostado. Espero que tenham abstraído o conteúdo. E nos vemos numa próxima aula.
Até mais!